Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar falando um pouco do amor de Deus, da graça bendita do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aí em nome de Jesus, nessa rica oportunidade que Deus nos dá de falar da sua palavra e falar do seu amor. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Oportunidade como essa são únicas. E a gente tem de aproveitar elas, porque é Deus que está nos concedendo para falar do amor dele. A paz, Deus abençoe cada um de vocês, Pai Maria, paz. Deus abençoe cada pessoa que está entrando nessa live, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra de Deus para o coração de vocês. Que Deus possa abençoar a todos nessa manhã. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Pedro, livro de 2 Pedro. Você que já está aí, em nome de Jesus. 2 Pedro, abra sua Bíblia, o livro de 2 Pedro. Vamos meditar algo da parte do Senhor. Aleluia, Deus vai abençoar grandemente essa manhã. 2 Pedro, vamos para a palavra do Senhor que está escrito em nome de Jesus. 2 Pedro está dizendo assim, ó, o capítulo 2, né? 2 Pedro, capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Em sua cobiça tais mestres os explorarão, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de ser reservado para o juiz. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas racionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalada em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ilude os instáveis e tem o coração exercitado na ganância. Maldito! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balão, filho de Beor, que armou salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por sua jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e referiu a insensatez do profeta.
Esses homens são fontes sem água e neva impelida pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Aleluia, glória a Deus. Talvez você pense, mas pastor, porque uma palavra nesse momento, né? A gente sempre vem falando sobre isso, mas eu quero dizer para você, o momento que estamos vivendo, o que nós estamos passando agora, requer palavra e exortação e ensinamento em cima disso que está acontecendo. Há muitos oportunistas e há muitos enganadores e falsos que se levantaram justamente nesse momento e nessa hora para ludibriar e enganar os filhos da luz. Aqueles que estão trilhando o caminho da verdade, aqueles que estão buscando a sinceridade, estar na presença de Deus para ser salvo. Infelizmente, estão sendo enganados por esse tipo de pessoa que estão surgindo no meio da Igreja de Cristo nos dias de hoje. E o apóstolo Pedro, ele faz um grande alerta para mim e para você nessa situação desses falsos mestres que entram secretamente, né, introduzindo heresias, né, e costumes destruidores, chegando a negar a soberania de Cristo Jesus. Então, o primeiro passo em nossa estratégia espiritual ofensiva é detectar o inimigo. Devemos estar atentos, irmão. Devemos estar atentos mesmo, sabe? Não podemos ser seduzidos por ensinos e palavras que surgem dos desejos da velha natureza. Pessoas que pensaram, que acham que eles nasceram de novo, realmente eles estão ainda com a velha natureza, com o velho costume, com a velha prática, sabe? Temos de ser capazes de reconhecer Satanás, que é o arqui-enganador nessas pessoas. Temos de ser capazes de discernir, através do Espírito Santo, tipo de pessoas, tipo de homens que têm levado essa heresia e essa destruição para dentro das igrejas do Senhor Jesus. Então, irmão, são falsos mestres e que trazem e que pervertem a palavra de Deus, a palavra da verdade, para afastar o povo da verdade. Então a gente não pode brincar, não pode ficar alheio a essa situação que está acontecendo. Então, em todo o capítulo, Pedro deu uma descrição detalhada dos falsos mestres. Ele fala, né, detalhadamente as atitudes e os meios e as artimanhas que eles usam para enganar os falsos na presença de Deus. Então, ele detalhadamente ele fala como eles agem, como eles são identificados, tá? E ele dá para a gente uma estratégia, como a gente identificar esses libertinos e autoindulgentes, né? O seu comportamento em público é correto, mas secretamente são imorais. Eles falam bonito, eles agem astutamente, trabalham muito bem as palavras, sabe? Consegue cativar, consegue sensibilizar, motivar, emocionar, mas eles buscam apenas satisfazer os seus desejos pecaminosos. Pedro está exortando e Judas também exorta sobre isso. Judas vai mais enfático nessa questão, né? E Pedro aqui também está trazendo realmente uma palavra muito dura. São gananciosos, né? A cobiça, as avarezas são o seu mundo. Eles interessam que satisfazer os seus desejos, as suas vontades, é o mundo deles. E nós temos também o livro de Tito. Tito ele é advertido por Paulo com relação a esses falsos mestres, esses ensinos de doutrina distorcida, em troca de dinheiro, de bens materiais, de se beneficiar propriamente ao seu desejo, daquilo que eles realmente querem. E o apóstolo Pedro, ele vem falando assim, irmão, que eles inventam história, né? Contam história que fazem com que a pessoa se sensibilize pela sua situação. Então muitos inventam história, né, para explorar a fé das pessoas. E as pessoas,
ingenuamente cai nas histórias que esses camaradas contam. Estamos vivendo realmente o fim de tudo, né, daquilo que a palavra de Deus e os profetas profetizaram. Nós estamos chegando no final de tudo, irmão. E Paulo chamou a atenção contra as mentiras que os falsos mestres e os falsos profetas inventam para tirar do povo, né? Eles inventam história, eles contam história linda e que você acaba caindo nas histórias deles. Paulo alertou, tá? Paulo falou, eles não estão interessados em ganhar almas para Cristo. Eles não estão interessados em cuidar de ovelhinha, não estão interessados não. Isso é tudo balela. Eles não estão interessados em cuidar de ovelhinha, de apacentar, de usar com carinho, não, irmão. Tão pouco em alimentar o rebanho. Tá? O único propósito dele é o ganho financeiro. A única coisa que ele vê é a oportunidade, de se dar bem. Eles não estão interessados que vai te apacentar, que vai cuidar de você, ovelhinha, que precisa, não, irmão. São lobos enganadores, são falsos, são falsas. A Bíblia está alertando a gente, sabe? Além de ganancioso, afastam os crentes da devoção singela a Deus. Eles estimulam a cobiça. Esse é um dos pecados mais comuns dentre os que se infiltram na igreja. A igreja está tendo um alimento, a igreja está tendo uma palavra, mas eles entram com outro ensino, com heresia, sorrateiramente, devagarzinho, eles conseguem contaminar aquela ovelha mais fraca. Felizmente. É o que Pedro está falando, irmão. Tá? São presunçosos, vivem para satisfazer a si próprios. Está interessado em você, não. Está interessado no que ele vai ganhar, no que ele vai receber. Ele se passa de cordeirinho, passa-se de boa pessoa, mas o interesse é outro. Tá? Paulo fala, são presunçosos, Pedro fala também, são presunçosos e vivem para satisfazer os seus a si próprio. Os falsos mestres seguem a própria vontade, irmão. Eles seguem a própria vontade deles. O que é isso, pastor? Não se submete à autoridade de ninguém. Eles dizem, eu não tenho pastor, o meu pastor é Deus. Eles não submetem à liderança. E eles levam as pessoas que estão do lado deles a pensar da mesma forma. Que você não precisa de pastor. Que o seu pastor é Deus. São totalmente antibíblicos. São totalmente antibíblicos ante a palavra de Deus. Deus estabeleceu nós como sacerdócio. Sacerdote. E você como sacerdócio da sua casa. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, você precisa de uma cobertura espiritual. A maior é Cristo, mas a cobertura espiritual pastoral, que te leva a verde pasto, a águas limpas, tranquilas. Esses camaradas dizem e começam a infiltrar nas próprias pessoas que eles contaminam, que elas não precisam de pastor. Eles não submetem à liderança de ninguém, eles são insubmissos. Eles não aceitam estar sob uma liderança pastoral. Eles vivem de igreja em igreja com as suas doutrinas mentirosas, os seus enganos. São os falsos, são os mentirosos. Infelizmente, muitos têm deixado eles subirem no púlpito, no altar e ministrar sobre pessoas. Por isso nós precisamos de discernimento de espírito, irmão, para discernir esses lobos falsos e mentirosos. Isso é um alerta de Pedro, isso é um alerta de Paulo, isso é um alerta de Judas. A Bíblia tem não só vários testemunhos sobre isso, irmão. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento oportuno para esses falsos, mentirosos e enganadores surgirem com boa palavra, mansa, com boa lábia, para enganar. E ele aqui, ó, Pedro fala que os falsos mestres seguem a própria vontade, não submetem à autoridade e nem aceitam restrições de nenhuma espécie. São mais preocupados consigo mesmo, com o próprio bem-estar, do que com o próximo. Vive para alimentar o desejo da sua carne. Enquanto ele estiver dando bem, enquanto ele estiver sendo alimentado,
enquanto a ovelha está podendo dar lã para ele, alimento, ele vai ficar ali, irmão, até secar, até ver a ovelha padecer e morrer. São os desgraçados que realmente entram para infiltrar no meio do povo de Deus para infiltrar e derrubar a ovelha que está firme e forte. Que Deus tenha misericórdia. Mas aqui existe uma palavra muito tanta de Judas e conta de Pedro e de Paulo. Ele fala que esses homens são fontes sem água e neve impelida pela tempestade. A escuridão das trevas lhes será reservada. Isso é Pedro falando. E Judas falou que densas trevas estão reservadas para esses homens. Densas trevas estão reservadas para esses homens. Eu tenho pena do que vai acontecer com esse tipo de pessoa. Porque Deus, irmão, é tão justo, é tão puro, é tão santo. Aleluia. Que Ele jamais vai deixar que a injustiça, que a impiedade, que a mentira, que o engano prevaleça dentro da congregação do justo. Há um tempo para todas as coisas. E a gente está vendo isso ao nosso redor. Sabe, irmão? Seduz o povo com desejos carnais. Pedro chamou os falsos mestres e falsos profetas fontes sem água. Fontes sem água. O ensino deles não produz nada de bom e seduz o povo com promessas que não pode cumprir. E aí as pessoas acreditam que eles estão falando de Deus, porque eles profetizam sem data, sem tempo, ao vento, profecias ao vento. Não, é homem de Deus. Falam, são fontes sem água. E só é a casca, não tem fonte, não tem vida aí. Pedro está falando isso aqui, ó. Esses homens são fontes sem água. Versículo 17 de 2 Pedro 2. Tá? E aqui, eles seduzem o povo com promessas que não pode cumprir. Prometem liberdade quando na verdade são escravos, eles mesmos são escravos. São escravos mesmo, deles mesmos, da mentira que eles contam. Pedro chamou os falsos mestres e falsos profetas de escravo da corrupção. Está aqui no versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção. Pois eles são escravos da corrupção. Eles corrompem, eles agem erradamente. Sabe? Pedro chamou eles de escravos da corrupção. Ensinam sobre liberdade, mas são prisioneiros da depravação da qual uma vez escaparam. Pedro afirmou que eles têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Versículo 14, ó. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ilude os instáveis e tem o coração exercitado na ganância. Irmão, quem que eles iludem? Quem que eles continuam iludindo? Aquele crente que não tem raiz, aquele crente que não lê palavra, não lê a Bíblia, aquele crente que não oram realmente a palavra, porque orar todo mundo ora, sabe? Mas você tem de orar a palavra. O que é orar a palavra? Trazer a palavra para a tua oração. Deus, a tua palavra diz que porta nenhuma prevalecerá contra a igreja do Senhor. A tua palavra diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A tua palavra diz que se Deus, opera um Deus, quem impedirá? A tua palavra, Deus, agindo Deus, você pegar na tua oração, colocar a palavra de Deus, enraizar. Tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio. Tua palavra diz que eu sou bem-aventurado, que eu sou herança, que eu sou promessa. Você tem que trazer quem não ora a palavra, e que se ora a palavra vãs, de vãs repetições, como reza, sabe? Que sempre fica repetindo a mesma coisa, parece uma goteira que fica pingando numa lata velha, tão da mesma coisa. Você não tem raiz, então são instáveis. Essas pessoas são instáveis, essas pessoas são presas fáceis para o lobo,
para o falso. E eles têm enganado a muitos. Eles têm enganado a muito. Esse instável, esse tipo de pessoas instáveis. Olha o que o versículo 14 fala, de 2 Pedro. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis. E têm um coração exercitado na ganância. Só esses camaradas que vai na igreja um dia e falta um mês e vai no outro, esses camaradas são instáveis. Que nas suas casas não tem nenhum tempo para buscar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Que Deus nos afaste esses homens de perto da gente. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão sendo iludidos por essas pessoas. Que Deus age de misericórdia e tire essas pessoas de perto da gente. Felizmente é isso, irmão. Que Deus abra os olhos. Que Deus abra os seus olhos. Que você veja o tipo de pessoa que ministra sobre a tua vida. Eles são insubmissos. Não estão sob nenhuma cobertura. Eles é a cobertura deles mesmos. Porque eles fazem a Bíblia fala que eles fazem a própria vontade deles. Eles fazem as suas próprias vontades. Eles agem pelos seus próprios instintos. Aquilo que ele pensa, ele executa. Aquilo que vem nele, ele faz. E as pessoas acreditam. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque é o momento que eles estão agindo. É o momento que está encontrando as ovelhinhas sensíveis. Encontrando as pessoas carentes. Porque estão nas suas casas, muitos com medo de um vírus que só vai pegar o ímpio. Que não vai pegar o justo. Aquele que não está firmado na raiz, infelizmente, vai ser contaminado, irmão. Tá? Felizmente. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E eles estão aproveitando essa hora, esse momento, para achar que eles realmente é o pai da situação, que não. São falsos, são mentirosos, são enganadores. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e afaste esses homens de perto da gente. Vamos orar, que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe tua vida por estar orando agora conosco, junto como igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, da Tua presença, nós estamos em oração. Sabemos, meu Deus, que o mundo está em uma situação de desespero, mas o mundo em desespero surgem nesses últimos dias os falsos enganadores, os oportunistas, aqueles homens que pensam só em si próprio, em ganhar vantagem nessa situação e pega aqueles instáveis, aqueles fracos, aquelas ovelhas que não estão firmadas e traz uma palavra de engano, de mentira e iludem e leva eles para o caminho da destruição. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abra os olhos desses que estão sendo enganados. Abra os olhos desses que estão sendo ludibriados, Senhor. Nesse momento em que nós, como igreja, devemos se apegar mais a Ti, mais a Tua palavra, não ensinamentos errados, enganosos, de homens falsos, mentirosos. Deus, tenha misericórdia da Tua igreja. Eu sei que o Senhor está corrigindo ela agora, porque esse vírus veio para corrigir a Tua igreja. Mas o oportunista, o enviado de Satanás, ele tem aproveitado esse tempo que o Senhor está trazendo a igreja para dentro da casa, para iludir com suas promessas, com os seus ensinamentos satânicos. Deus, impede disso acontecer.
Limpa, meu Pai, do meio do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, para que eles ouçam a voz realmente do pastor, daquele que tem a palavra, daquele que tem o pasto, daquele que tem a água, daquele que tem a verdade. Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada um dos teus filhos, que o Senhor possa entrar no coração deles agora com essa verdade. E essa verdade possa ser, Deus, a restauração, o renovo para a sua fé. Que façam eles ter comunhão, que façam eles ter compromisso com essa verdade, com a leitura da tua palavra, com a busca em oração. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, derrama uma unção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, que os olhos venham a ser abertos, que o Espírito venha dar o discernimento, para que eles vejam, meu Pai, aonde eles estão pisando. Deus, oramos para cada vida, para cada um, Pai, pela tua igreja. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa nação, o nosso país. Deus, tira todo o espírito contrário, que saia toda a casta de demônio que está pairando sobre os céus desse país. Repreendemos toda a potestade, todo principado em nome de Jesus. Deus, que o Senhor traga, Deus, uma libertação a essa nação. Em nome de Jesus, saia todo o mal. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e está além de nós, Pai, o que o Senhor vai fazer. Nós estamos limitados nessa hora, mas nós, como igreja, oramos ao Senhor para que tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, do nosso país, do nosso presidente. Deus querido, da tua igreja que se reúne em oração, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, do teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um, as autoridades constituídas pelo Senhor, nos poderes dessa nação, as igrejas, os ministérios, Pai, os pastores, bispos, profetas e apóstolos, aqueles que têm um compromisso com essa verdade, de ensinar essa palavra santa e pura, para repreender, meu Pai, toda mentira e todo engano que tem adentrado as igrejas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, estenda tuas mãos sobre toda a família, todos os teus filhos, Pai, e cubra com teu manto sagrado, com teu sangue, repreendendo todo o ensino maligno do inimigo, Pai. Eu oro em nome de Jesus e abençoe cada vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua casa. Aleluia, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, se inscreva no canal, aleluia, para que outras pessoas possam também participar e ser abençoadas em nome de Jesus. Tenha uma tarde abençoada, tenha uma tarde de bênção em nome de Jesus, que o nome do nosso Deus seja exaltado através da tua vida, testemunho do poder sobrenatural desse Deus. Fique na paz, fique na fé, em nome de Jesus. Até 18 horas.